E venho falar um pouco sobre o transplante de células-tronco para doenças autoimunes, que é um projeto, um trabalho que já tem 10 anos, foi liderado pelo Dr. Júlio, e que tem como característica a inovação, como o professor Paulo acabou de dizer. Então, os transplantes de células-tronco fazem parte de uma área da medicina, a medicina regenerativa, uma sub-área de terapia celular, onde se usa células de origem humana ou animal com fins de substituição ou reparo de tecidos lesados. Podem ser usadas para essa finalidade células-tronco, células progenitoras, que são infundidas ou administradas aos pacientes para promover reparo. Podem ser usadas células diferenciadas em laboratório para substituir um tecido lesado e podem ser usadas células que são programadas ou modificadas para produzir uma substância que esteja faltando. Na prática clínica, esse primeiro item é o mais observado, mais usado, a infusão de células-tronco, progenitoras, enquanto que os dois itens seguintes são mais restritos a experimento. Então, uma célula-tronco são células presentes em diversos tecidos, tem como característica uma baixa frequência nos tecidos, elas conseguem se auto-renovar, então, através de divisão simétrica, uma célula-tronco ela se divide em duas células-tronco, ou por divisão assimétrica, ela se divide em uma célula-tronco e uma célula diferenciada, que vai acabar amadurecendo uma célula de algum tecido. E dessa maneira elas conseguem, então, manter a sua população num tecido, elas não se esgotam, né? Elas estão sempre se auto-renovando. E as fontes de células-tronco são bastante diversas, como já estava descrito no slide anterior, elas são presentes ao longo de toda a nossa vida, desde a fase embrionária até a fase adulta. Na fase embrionária elas são menos diferenciadas, elas têm um potencial maior de diferenciação, e na fase adulta elas são já mais comprometidas com os tecidos. Quando eu falo em célula adulta, eu não quero dizer uma célula-tronco que vem do organismo adulto, mas sim de um organismo diferenciado já. Então, mesmo uma célula proveniente de um recém-nascido, de um feto, de um cordão umbilical, ela é considerada uma célula adulta. E olhando mais de perto, essas células têm diferentes potenciais de diferenciação. Então, a partir da fertilização aqui do ovo, nós temos o zigoto. O zigoto ele é caracterizado ele já contém células-tronco e que tem como característica serem totipotentes, ou seja, elas conseguem dar origem a qualquer célula do nosso corpo, do nosso organismo. A partir aqui do zigoto, conforme isso vai se diferenciando, essas células já ficam mais especializadas. Então, a fase seguinte, que é a fase do blastocisto, se eu remover aqui uma célula do embrião, essa é uma célula-tronco pluripotente, porque ela consegue dar origem a qualquer célula do nosso corpo, exceto os anexos fetais. Mais adiante, esse embrião já se diferencia nos 3 folhetos germinativos. Então, essa célula ela já se torna menos potente. Então, ela já é uma célula multipotente, que já está comprometida com os tecidos e tem um potencial de regenerativo menor. Por que isso é importante? Porque hoje nós usamos as células adultas, dos tecidos adultos, que têm, então, um potencial menor do que das células embrionárias. Entretanto, por questões de segurança, ética, religião, as células adultas são as mais empregadas na ciência, na clínica, vamos dizer. A célula embrionária, futuramente, tem um potencial de aplicação muito grande. Mas hoje o principal obstáculo é a segurança. Elas são células difíceis de controlar no laboratório, quando infundidas em vivo podem gerar teratomas. Então as células adultas são elas são preferidas. E dentro das células adultas, nós usamos as células tronco hematopoéticas. São células, a medula óssea é a fonte mais usada de células tronco hoje em dia. A célula tronco hematopoética ela dá origem às linhagens branca, vermelha, plaquetária. E, como eu já disse, é uma célula já comprometida com o sistema hematopoético imunológico. Então, ela vai ser usada para repor
para substituir um sistema hematopoético e imunológico defeituosos, como é no caso de uma doença autoimune. E aqui cai uma correção, a gente, na verdade, quando fala em célula-tronco hematopoética, estamos lidando, na verdade, com os progenitores hematopoéticos. São células um pouco mais diferenciadas, que têm uma capacidade de auto-renovação um pouco menor do que a célula-tronco, mas que na prática é chamada de célula-tronco por... As fontes de células-tronco hematopoéticas são 3 principais. A medula óssea, então é possível aspirar diretamente essa medula óssea e obter essa célula-tronco hematopoética. É possível dar drogas para esse paciente, fazendo com que a célula deixe a medula óssea e circule pelo sangue periférico. Isso é chamado de mobilização. E o sangue de cordão umbilical também é uma fonte de células-tronco hematopoéticas. As doenças autoimunes são aqui o alvo terapêutico desses transplantes, né, que são o assunto de hoje. Então, uma doença autoimune, ela é gerada a partir de um conjunto de uma predisposição genética, estímulos ambientais, que levam a uma desregulação imunológica, gerando, então, uma doença autoimune. Durante essa doença, ocorre uma perda da tolerância aos autoantígenos, agressão e lesão aos tecidos, e a perda de função que se traduz em manifestações clínicas. Então, nós podemos dizer que uma doença autoimune ela é o resultado de um desequilíbrio imunológico. Existe uma falha na regulação imunológica e que poderia ser controlada. Né? O transplante de células-tronco hematopoéticas é uma maneira de controlar essa desregulação. Então, reiniciando esse sistema imunológico. A ideia de se fazer um transplante para doenças autoimunes partiu aqui de um experimento de 1969, onde um animal um camundongo portador de lúpus transmitiu a doença para um camundongo saudável através das células hematopoéticas. Tá? Então, esse camundongo que era saudável desenvolveu aqui uma nefrite lúpica idêntica à do seu doador. Então, existe uma transferência de autoimunidade. Alguns anos mais tarde, muitos anos mais tarde, na verdade, observou-se que era possível fazer o inverso. Então, tratar uma doença autoimune através da infusão de células provenientes de um animal normal. Então, reverter essa autoimunidade e mais, reparar as lesões teciduais. Em humanos também existiam evidências, né, de transferência de autoimunidade. Então, pacientes que eram transplantados por anemia plástica, leucemias, outras doenças hematológicas, se o doador apresentava uma doença autoimune, isso poderia ser transmitido para o receptor. Então, isso foi observado em diabetes, foi observado em doenças de Graves, e o contrário também foi observado. Então, pacientes que tinham uma doença autoimune junto com uma doença hematológica foram transplantados e se curaram das duas doenças. Isso é bastante descrito na literatura, mostrando que o transplante realmente consegue reverter a doença autoimune. Então, hoje existem mais de 1.300 transplantes de células-tronco para doenças autoimunes no mundo já realizados. E, de uma maneira geral, existe aqui 80% de sobrevida em 10 anos após esses transplantes. E também, de uma maneira geral, pode-se dizer que 70% dos transplantes funcionam. Existe uma reativação da doença em torno de 20%. Em 20% eles não respondem e uma mortalidade associada ao transplante em torno de 3 a 5%. Claro que cada doença tem a sua característica, algumas são mais graves, outras são mais fáceis de transplantar, mas esse é um panorama geral. Então, quando eu faço um transplante autólogo. São colhidas células-tronco do paciente através da mobilização. O paciente recebe drogas que fazem com que as células saiam, deixem a medula óssea e circulem no sangue periférico. Essas células são colhidas por aférese. Elas podem ser ou não selecionadas, manipuladas, e são congeladas. No segundo momento, esse paciente vai receber uma quimioterapia imunoablativa que destrói o sistema imunológico, hematológico remanescentes, e aí essas células que estavam congeladas são reinfundidas, dando origem a um novo sistema imunohematológico. A doença mais transplantada é a esclerose múltipla.
Então, esses são dados do Grupo Europeu de Transplante, do Registro Europeu de Transplante. Existem mais ou menos 500 transplantes realizados já para a esclerose múltipla. A segunda doença é a esclerose sistêmica, em torno de 300 transplantes. 100 casos de lúpus, mais ou menos 100 casos de doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. 88 casos de artrite reumatoide, citopenias, artrite reumatoide juvenil, outras doenças reumáticas, outras neurológicas, vasculites e miscelânea. Tá? Bom, e o transplante tem 3 possíveis mecanismos de ação. Então, primeiro, uma imunossupressão intensa, que é gerada pela quimioterapia. A indução da tolerância imunológica, que é gerada pelo reinício, né, desse sistema imune hematológico, que a gente observa através de 3 evidências aqui. Primeiro, nós observamos que após o transplante existe uma reativação da função tímica. Então, o timo que já estava com a função residual volta a funcionar, produzindo novos linfócitos T. Existe um aumento de células T reguladoras após o transplante, mostrando que existe um reequilíbrio imunológico. Existe uma mudança no perfil de receptores de células T, que passam a ser menos focalizados nos autoantígenos e mais voltados para os antígenos patogênicos. Aí a terceira hipótese é que esse transplante pode promover um reparo de tecidos lesados. Isso é difícil de comprovar no humano, mas se observa que alguns tecidos realmente melhoram, se reparam, quer seja por ação da célula diretamente, quer seja porque esse tecido deixou de ser lesado ou por mecanismos de melhora do ambiente. Então, como exemplos das doenças transplantadas, a esclerose múltipla, uma doença neurológica, onde existe uma agressão à bainha de mielina. Cada vez que essa bainha de mielina é agredida, a condução do neurônio subjacente é prejudicada. Então, o paciente tem clinicamente uma disfunção neurológica e o paciente evolui em surtos. Então, um surto de desmielinização tem uma disfunção, a mielina se recupera e o paciente melhora, então remite. Depois vem outro surto, a doença em geral se inicia dessa forma, surto remissiva. Entretanto, conforme esses surtos vão se repetindo, aquele axônio que vai sendo exposto repetidamente sofre uma degeneração e esse paciente começa então a acumular incapacidades neurológicas, até que ele chega numa fase já secundária progressiva, onde existe uma degeneração axonal do neurônio, não mais uma lesão da mielina somente. Então, é uma doença que inicialmente é inflamatória e no final ela é degenerativa. Isso é importante porque os resultados do transplante também são diferentes para as diferentes fases dessa doença. Então, o EDSS é um score de incapacidade neurológica, quanto mais alto, pior. Então, 6 é um paciente que já está quase caminhando para uma cadeira de rodas, quase restrito a uma cadeira de rodas. E esses autores mostraram que, transplantando pacientes já com doença mais avançada, naquela fase mais degenerativa, a resposta não é tão boa quanto transplantando pacientes com a fase mais inflamatória da doença. Esse mesmo grupo selecionou pacientes somente na fase inflamatória inicial da doença e observou que o transplante tinha funcionava muito melhor. Houve uma diminuição daquele score de incapacidade após o transplante. Então, isso não é só válido para a esclerose múltipla, para as doenças em geral, nas fases inflamatórias, a resposta é melhor ao transplante. Esse aqui é um outro grupo russo, que mostrou mesmo dados semelhantes, né, que pacientes transplantados na fase precoce pós-transplante têm uma evolução melhor, da doença tem uma evolução melhor do que aqueles transplantados tardiamente. E um dado novo apresentado por esse grupo é que, além de melhorar a função neurológica, esse transplante melhora a qualidade de vida desses pacientes. Então, a qualidade de vida é medida por diversos aspectos, físicos, sociais, mentais, e o transplante melhora, de uma maneira geral, todos esses aspectos. Então, o paciente passa a viver melhor após o transplante. Um outro exemplo é a esclerose sistêmica, que é uma doença também, é a segunda doença mais transplantada.
tem uma resposta muito boa ao transplante. Essa é uma doença que começa com uma disfunção endotelial, com inflamação, isquemia, depósito de colágeno e fibrose, tanto de tecido como de órgãos internos. É uma doença bastante grave, e esses casos mais graves são indicados para o transplante. Então, o paciente tem envolvimento da pele difusa, toda a pele acometida, ou que tem algum acometimento visceral, coração, pulmão, intestino. E para essa doença, a resposta cutânea é muito importante, é impressionante. Durante o transplante, o paciente apresenta uma melhora da elasticidade cutânea. Isso foi constatado por esse grupo através de biópsias de pele. Então, eles biopsiaram a pele pré-transplante, 1 ano após e 5 anos após, e mostraram que existe uma diminuição do espessamento cutâneo, do depósito de colágeno, e após 5 anos, essa pele é laudada como normal pelo patologista. O score de Hodgkin é uma maneira de se mensurar clinicamente esse espessamento cutâneo. E existe também uma diminuição ao longo não só logo depois do transplante, mas ao longo dos anos após o transplante, mostrando que existe uma reversão desse espessamento cutâneo. Em relação aos órgãos internos, a função pulmonar ela não melhora, mas estabiliza. Que para esse paciente que vai evoluindo com a piora também é um benefício. Essa é uma das nossas pacientes transplantadas. Eu vou mostrar a evolução da pele. Isso aqui é uma avaliação pré-transplante, de eversão palpebral e de abertura oral. 40 dias pós-transplante, ela ganhou 1,2 centímetros de abertura oral, mostrando como a pele realmente recupera parte da elasticidade. Isso é para mostrar a sobrevida aqui desses transplantados ao longo aqui de 8 anos, em torno de 80% a 84%, é bem diferente da evolução natural desses casos mais graves, que chegam a ter uma mortalidade de 30% a 50% em 5 anos. Então, aparentemente, o transplante melhora a sobrevida, melhora a evolução dessa doença. Okay. E aí, finalmente, só para mostrar um exemplo de exemplos de lúpus. Casos de lúpus também são transplantados, são casos graves, geralmente com nefrites, vasculites, cometimento de sistema nervoso central. Existem alguns casos relatados no mundo. A maior casuística vem do grupo americano, mostrando uma sobrevida de 85% em 5 anos e de 50% em 5 anos. Então, é uma doença que reativa bastante pós-transplante. Mas, considerando que são casos muito graves e refratários, ainda assim é uma resposta bastante boa. E o futuro desses protocolos vai ser definido pelos protocolos randomizados que estão em andamento, comparando o tratamento convencional com o tratamento com os transplantes. Então, existem na Europa e nos Estados Unidos protocolos de esclerose sistêmica, comparando o transplante com pulsos mensais de ciclofosfamida. Existe aqui um protocolo europeu para a doença de Crohn, também em andamento. Acredito que os resultados sejam divulgados no ano que vem. E o único protocolo randomizado já publicado é esse para esclerose sistêmica, e vem de um centro único americano, onde foram incluídos 19 pacientes recém-diagnosticados para esclerose sistêmica, e ao diagnóstico eles eram randomizados para o transplante ou para tratamento com pulso de ciclofosfamida. E o que é interessante é que esse estudo foi programado para incluir 64 pacientes, mas foi fechado com 19. Tamanha era a diferença entre os braços. Dos 10 pacientes transplantados, 10 melhoraram. Dos 9 que receberam tratamento convencional, 8 pioraram, 1 estabilizou e nenhum melhorou. E desses 8 que pioraram, 7 cruzaram para o braço do transplante, foram transplantados e ainda assim melhoraram. Tá? Então é uma evidência bastante forte que precisa ser comprovada pelos outros estudos randomizados. E eu não posso deixar de falar da experiência brasileira, da experiência do nosso serviço, no sistema de transplantes para doenças autoimunes. Esse foi um estudo, então, como eu disse, iniciado há 10 anos, na verdade 12 anos. No ano de 2000 foi feita uma reunião, onde foram convidados pesquisadores internacionais que já trabalhavam com isso, pessoas que estavam interessadas em trabalhar com esse tipo de transplante. E foi criado, então, um protocolo cooperativo brasileiro,
visando então uma divulgação nacional e participação de vários centros. Então, aqui em Ribeirão Preto foi feito o primeiro transplante para doença autoimune em 2001. Era um paciente com lúpus extremamente grave, uma nefrite grave, em diálise, estava em vias de evoluir para um transplante renal com o passar do tempo. Eles tinham a perda de proteína na urina de 15 para 16 gramas, e após o transplante isso melhorou, e esse paciente hoje tem 11 dias pós-transplante, uma vida muito próxima da normal. O Hospital Albert Einstein, na mesma época, começou protocolos para esclerose múltipla, seguindo o protocolo cooperativo nacional, e vem fazendo esses transplantes até hoje. Aqui em Ribeirão nós temos, então começamos em 2001, primeiro caso, fomos acumulando alguns casos. Em 2006, nós conseguimos uma unidade de terapia imunológica, que é uma unidade específica para esse tipo de transplante. Tem 2 leitos de transplante e mais um leito para internações eventuais. Isso foi obtido por empenho do Dr. Júlio Voltarelli. E hoje nós fazemos em torno de 22 casos por ano de transplantes para doenças autoimunes. Nós temos, até hoje, 85 casos de esclerose múltipla realizados. Estamos caminhando para o 39º paciente com esclerose sistêmica, 27 pacientes com diabetes, miscelânea de outras doenças, casos menos frequentes, e 5 casos de lúpus. O protocolo que deu maior destaque para o nosso serviço foi o de transplante para diabetes tipo 1. Ribeirão Preto foi o primeiro centro no mundo a fazer esse tipo de transplante. Tem a característica inovadora do professor Júlio. E o que nós observamos aqui. Esse transplante para diabetes tipo 1 parte do princípio de que o paciente, antes de se tornar diabético, ele já vem sofrendo uma destruição progressiva de das células beta das células produtoras de insulina da ilhota pancreática. Então isso acontece meses, anos antes. A população, a massa de células beta vem sendo reduzida, o paciente é assintomático, e a partir do momento que essa quantidade de células beta atinge um limite aí de 25%, 30%, ocorre a hiperglicemia e o paciente recebe o diagnóstico de diabetes. Então, se nesse momento do diagnóstico for feita uma intervenção imunológica, então se bloquear essa agressão às células das ilhotas pancreáticas, é possível então resgatar ou salvar, vamos dizer, essa quantidade residual de células beta. Tá? Então, é em cima disso que o protocolo é fundamentado. Então, foram incluídos nesse protocolo pacientes recém-diagnosticados, tinham menos de 6 semanas do diagnóstico, uma doença bastante aguda. Eles tinham que ter anticorpos anti-ilhotas positivos para comprovar autoimunidade. Eles deveriam ser jovens, mas não menos do que 12 anos, de 12 a 35 anos, para não incluir crianças muito pequenas, e deveriam ser magros para dificultar a inclusão de pacientes com diabetes tipo 2 por engano. Então, os pacientes escolhiam as células, depois recebiam uma quimioterapia imunoablativa. E aí, o que nós observamos foram resultados muito surpreendentes. Nós não esperávamos que os pacientes fossem ficar sem insulina. Mas, dos 25 pacientes iniciais transplantados, 20 suspenderam o uso de insulina durante o primeiro ano pós-transplante. Isso foi um resultado muito... No começo nós não acreditávamos, depois fomos nos habituando. Entretanto, conforme o tempo foi passando, nós observamos que alguns pacientes voltaram a usar insulina. Então, eles ficaram livres de insulina, depois voltaram a usar insulina, depois no terceiro ano mais alguns, no quarto ano mais alguns. E hoje, ao final de 5 anos de transplante, nós temos somente 3 pacientes que estão livres de insulina e os outros voltaram a usar. Só que se nós comparamos a quantidade de insulina que esses pacientes usam hoje com aqueles na fase pré-transplante, eles usam muito menos. Então, significando que eles ainda produzem insulina endógena. Isso se reflete no gráfico do peptídeo C. O peptídeo C é uma maneira de se medir a produção da insulina endógena.
Então, quanto maior a peptídeo C, mais insulina o pâncreas vem produzindo. Então, após o transplante, esses pacientes aumentaram a produção endógena de insulina, mostrando que realmente existe uma proteção, uma desinflamação daquele pâncreas. E aí, tentando entender um pouco a evolução desses pacientes, nós fizemos algumas avaliações imunológicas. Então, o que se observa é que após o transplante existe uma diminuição de linfócitos T, que após 2 anos o transplante começa a se recuperar, e quando esses linfócitos recuperam também as células T reguladoras. Aumentam também, mostrando que existe uma mudança no perfil imunológico desses pacientes. E existe também um aumento da expressão de genes reguladores. E depois um estudo um pouco mais detalhado, mais específico, avaliou a reatividade das células T. O diabetes é uma doença mediada por células T. Então, nesse estudo, nós quisemos avaliar a reatividade, quanto que aquelas células T daquele paciente, os linfócitos T, reagiam contra antígenos do pâncreas. Então, foi usado um kit que tinha uns tetrâmeros de HLA, onde eram montadas antígenos pancreáticos, e isso, então, era apresentado aos linfócitos dos pacientes, para avaliar o quanto que isso aí que esses linfócitos reagiam. E o que nós observamos foi que, como era esperado, aqueles pacientes que voltaram a usar a insulina rapidamente pós-transplante, ou que não responderam ao transplante, eles tinham uma reatividade linfocitária maior do que aqueles que permaneceram sem insulina durante muito tempo. Isso era esperado. Então, quem tem uma imunidade celular maior, responde menos. Mas, olhando com maior detalhe para esse gráfico, nós observamos que isso já acontecia na fase pré-transplante. Então, o paciente que tinha uma reatividade maior pré-transplante continuou reativo, e aquele que não tinha continuou menos reativo. Mostrando então que, sugerindo então que o transplante não mudou muito o perfil imunológico desse paciente, do ponto de vista de imunidade celular. Então, baseado nesse último estudo, nós mudamos nosso protocolo, intensificamos o protocolo de imunossupressão para diabetes tipo 1, e hoje temos incluídos 2 pacientes sob esse novo protocolo, que aparentemente está tendo uma boa resposta, mas o tempo ainda é muito curto de evolução, de segmento. Nós temos alguns protocolos multicêntricos em andamento. Então, de diabetes tipo 1 é coordenado pela equipe de Ribeirão Preto, mas em conjunto com Chicago, Paris e Londres. Temos também um protocolo para esclerose múltipla em conjunto com os Estados Unidos, e possivelmente um protocolo de esclerose sistêmica que ainda está em fase de elaboração. Agradeço a toda a equipe que fez parte é uma equipe grande, que faz parte desses estudos. O Dr. Júlio, então, foi o líder, continua sendo, na verdade, o líder desses projetos na nossa faculdade, e nós só temos a agradecer a esse homem. Obrigada.